Resumo do livro Sim, Sim, Não, Não, do saudoso Monsenhor Jonas Aviv, o C-Código da Radicalidade. No HD do Mundo, iniciamos análise de Sim, Sim, Não, Não. A análise profissional de Jonas Aviv revela que a vida espiritual sofre com a oscilação de sinal. Ele descreve a mornidão espiritual como um erro de processamento onde o usuário tenta rodar o CRI, do reino de Deus, e o CI do mundo simultaneamente, gerando um conflito de sistema. No HD do Mundo, enfatizamos que, em 2026, com tantas verdades relativas, este livro propõe uma arquitetura de decisão binária, ou é sim para Deus, ou é não para o pecado. A análise técnica demonstra que a santidade não é um estado de perfeição imediata, mas uma configuração de vontade. Meirelles e Sheldon focaram na ética e na mente. Jonas Aviv foca na vontade radical e no combate espiritual. A análise profunda sugere que a neutralidade é um mito. No HD do Mundo, explicamos que o autor utiliza uma linguagem direta e profética para alertar que quem não escolhe o seu lado acaba sendo absorvido pelo sistema corrompido. No HD do Mundo, ensinamos que a expressão sim, sim, não, não é o comando de execução para uma vida de integridade. Este livro funciona como um manual de combate, preparando o cristão para as batalhas invisíveis do dia a dia. O objetivo de Monsenhor Jonas é desinstalar a política da boa vizinhança com o mal e restaurar o padrão de combatente. Aquele que sabe dizer não às ofertas sedutoras do mundo para dizer um sim absoluto ao projeto de Deus. Integrar a visão de Jonas Aviv no seu cotidiano exige um check-up de integridade em todas as suas pastas. No HD do Mundo, tratamos este livro como o antivírus, que não aceita exceções. Ao longo desta análise, veremos como essa radicalidade se aplica à castidade, à verdade e à oração. No HD do Mundo, o objetivo é que você entenda que um sistema cristão só atinge sua potência máxima quando opera sem ambiguidades. Parte 1. A guerra contra a mornidão, sistema sem meios termos. A análise profissional de Monsenhor Jonas Aviv revela que a mornidão espiritual é a falha mais perigosa do hardware humano. Ele descreve o humor como aquele que tenta manter uma conexão com Deus enquanto deixa janelas abertas para o que é incompatível com a santidade. No HD do Mundo, enfatizamos que essa ambiguidade gera um alto consumo de processamento emocional. Você gasta energia tentando equilibrar dois mundos que não se misturam. A análise técnica demonstra que o sistema espiritual exige uma lógica binária, zero ou... No HD do Mundo, ensinamos que o, mais ou menos, é um arquivo corrompido que impede a execução plena da vontade de Deus em sua vida. Jonas Aviv é enfático. Se o seu sinal não é claro, ele se perde no ruído das distrações do mundo. No HD do Mundo, detalhamos o risco da indefinição. O autor alerta que o sistema inimigo se aproveita justamente das áreas cinzentas, menos aquelas decisões que você ainda não tomou por completo. A análise profunda sugere que em 2026, a cultura do depende e do relativismo atua como um malware que enfraquece a nossa vontade. No HD do Mundo, explicamos que a radicalidade proposta por Jonas Aviv não é fanatismo, mas eficiência de sistema. Quando você define um sim absoluto para os valores do reino e um não cortante para o pecado, você libera memória e recursos para o que realmente importa. A mornidão é um estado de latência onde nada acontece. O cristão radical, por outro lado, opera em alta performance, porque não perde tempo negociando com o que deveria ter sido deletado. Integrar essa clareza no seu cotidiano exige uma limpeza de disco em seus hábitos. No HD do Mundo, tratamos o sim, sim, não, não, como seu comando de proteção em tempo real. Sempre que surgir uma dúvida ética ou espiritual, você deve aplicar este filtro binário. Ao deletar a mornidão, você estabiliza o seu hardware e permite que a luz de Deus brilhe sem interferências. No HD do Mundo, o objetivo é que você entenda que a sua paz depende da sua posição. Um sistema decidido é um sistema inabalável. Parte 2. Combate espiritual, configurando sua armadura. A análise profissional de Monsenhor Jonas Aviv revela que o cristão vive em um estado de guerra cibernética constante. Ele descreve o combate espiritual não como uma metáfora, mas como a necessidade de manter firewalls ativos contra ataques que visam corromper o seu código moral. No HD do Mundo, enfatizamos que o inimigo não ataca apenas o hardware, o corpo,
mas principalmente o software, a mente e a vontade. A análise técnica demonstra que as tentações operam como phishing. Elas parecem arquivos inofensivos e atraentes, mas carregam vírus que travam a sua vida de oração. Jonas Aviv ensina que a armadura do cristão menos a palavra, o rosário, a Eucaristia e o jejum menos são os protocolos de segurança que mantêm a integridade do sistema contra as investidas do hacker das trevas. No HD do Mundo, detalhamos a vigilância de rede. O autor insiste que o cristão não pode ser um usuário ingênuo. A análise profunda sugere que, em 2026, as telas e as redes sociais são as principais portas de entrada para conteúdos que infectam a nossa imaginação. No HD do Mundo, explicamos que não, de Jonas Aviv é o comando de bloqueio imediato para tudo o que rouba a paz e a pureza. Configurar a armadura significa decidir preventivamente o que entra e o que sai do seu processamento diário. O combate espiritual é vencido na antecipação. Se você sabe que um ambiente ou um hábito corrompe o seu sinal, o comando é o corte de conexão offline. A força para o combate não vem do próprio hardware, mas da conexão constante com o servidor central, através da oração persistente. Integrar essa postura de combate no seu cotidiano transforma você em um usuário avançado da fé. No HD do Mundo, tratamos a sua rotina espiritual como atualização diária de definições de vírus. Ao vestir a armadura proposta por Monsenhor Jonas, você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e passa a ser um soldado que domina o seu próprio painel de controle. No HD do Mundo, o objetivo é que você entenda que a resistência não é um esforço pesado, mas a consequência natural de quem mantém os seus sistemas de defesa devidamente atualizados e ativos. Parte 3. A força do Espírito Santo, o overclock da santidade. A análise profissional de Monsenhor Jonas Aviv revela que viver o sim, sim, não, não. É impossível para um sistema operando apenas em modo de economia de energia. Ele descreve o batismo no Espírito. Santo como upgrade de hardware definitivo é quando o processador humano recebe uma voltagem divina que expande sua capacidade de resposta. No HD do Mundo, enfatizamos que o Espírito Santo atua como acelerador de processamento, dando ao cristão a força necessária para sustentar decisões radicais que antes seriam pesadas demais. A análise técnica demonstra que essa experiência não é um erro emocional, mas uma otimização de performance onde a vontade de Deus passa a rodar de forma fluida e intuitiva em nosso cotidiano. No HD do Mundo, detalhamos a eficiência energética da graça. Jonas Aviv ensina que sem o Espírito, o cristão vive tentando emular a santidade, o que consome muita bateria e gera frustração. A análise profunda sugere que, ao permitir que o Espírito Santo assuma o controle modo admin, o sistema passa a identificar o pecado como um arquivo incompatível de forma instantânea. No HD do Mundo, explicamos que o sim radical torna-se natural porque o seu software interno foi reescrito pela experiência do Pentecostes pessoal. O autor argumenta que o Espírito Santo é o gestor de recursos que nos lembra da nossa identidade e nos dá o driver da coragem para dizer não ao mundo sem olhar para trás. Integrar essa força no seu cotidiano exige que você mantenha a porta de carregamento aberta através da oração em línguas e do louvor. No HD do Mundo, tratamos a ação do Espírito como a manutenção em tempo real do seu hardware. Com esse overclock espiritual, você não apenas evita o erro, mas passa a produzir resultados em alta velocidade. Os frutos do Espírito. No HD do Mundo, o objetivo é que você entenda que a radicalidade de Jonas Aviv não é um peso, mas o resultado de um sistema que está plenamente alimentado pela corrente elétrica do céu. Conclusão desse maravilhoso livro. Sim, não. 7 do saudoso Monsenhor Jonas Aviv. Sistema restaurado, o legado de Jonas Aviv. O HD do Mundo encerra a análise de sim, não. Chamado à definição total. A análise profissional de Monsenhor Jonas Aviv nos deixa um legado claro. Em um mundo de arquivos corrompidos e sinais ruidosos, a clareza é o seu maior ativo. Tecnicamente, este livro é o comando final para quem deseja sair do modo, trial, e assumir a licença plena da vida em Deus no HD do Mundo. Reforçamos que 2026, a radicalidade não é um erro de sistema, mas a única forma de evitar que sua identidade seja sequestrada. Dizer sim a Deus
e não. Ao pecado é o protocolo que mantém o seu hardware espiritual operando em sua máxima performance, livre da lentidão causada pela culpa e pela indecisão. A análise profunda sugere que Jonas Aviv não queria apenas nos dar regras, mas nos dar poder. No HD do Mundo, destacamos que o sim, sim, não, não, talho de teclado para a liberdade real. O legado de Monsenhor Jonas é a fundação de um ecossistema onde a verdade é absoluta e o amor é o código de execução. No HD do Mundo, acreditamos que você termina este resumo com o seu firewall atualizado e o seu processador espiritual pronto para rodar o software da santidade. A escolha foi feita, o pacto foi assinado no sistema daqui para frente. Que sua vida seja uma linha de código limpa, direta e totalmente dedicada ao Criador. O HD do Mundo conclui este resumo com um alerta de sistema. A neutralidade é a porta de entrada para o erro. Inscreva-se para fortalecer sua rede espiritual e deixe seu comentário. Qual o não mais difícil que você precisa dar hoje para que seu sim a Deus seja total?